Alô, pessoal. O discurso retórico é aquele que toma como premissa as crenças atuais da plateia. Ou seja, você não contesta aquilo que a plateia já acredita. Você toma aquilo como base para você provar algo com base naquilo. Não é isso? Então, quer dizer, as crenças da plateia são intocáveis. Elas são o fundamento da prova que você pretende dar de alguma outra coisa. Então, por exemplo, se você sabe que o povo odeia a corrupção, você acusa o seu inimigo de corrupto, não é isso? Se você souber que achar que o público odeia, sei lá, homossexuais, você vai acusá-lo de homossexual e assim por diante. Só tem um problema. Esse é o tipo de discurso preferido dos políticos que se acham espertos. Só que isso torna você escravo da plateia. Você não domina e não orienta a plateia. Você tem que fazer o que ela exige de você. Muito bem, a direita brasileira, quando se formou, ela se apegou ao discurso anticorrupção. Quem foi que inventou esse discurso anticorrupção? Bom, esse discurso aparece no Brasil na década de 40, inventado por uma ala da direita, que era a UDN, União Democrática Nacional, que mais tarde se tornou o Partido do Jânio. Então a tônica deles era a luta anticorrupção, enquanto os comunistas falavam contra a miséria, contra a exploração, etc, etc. Só que daí passou, esse negócio da corrupção passou. Né? Mais tarde, depois de muitas décadas depois do regime militar, os comunistas descobriram o valor do discurso anticorrupção e começaram a adotar. Na década de 90, o grande denunciante de corrupção foi o PT. Se vocês se lembram daquelas CPIs que teve nos anos 90, especialmente CPI contra empreiteiros, essa coisa, a tônica era anticorrupção, anticorrupção. E assim foi até chegar ao ano 2000 e tanto. Então, o combate à corrupção se tornou a tônica da política nacional. Naturalmente, o pessoal da direita, quando se formou, decidiu usar isso mesmo contra o governo Lula. O que estava até fácil, porque o Lula era ladrão mesmo. Né? Só que, até hoje, o pessoal não saiu disso. Você vê, roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente. O Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu, que se aliavam inclusive com as Farc. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, ficou quietinho, né? E, inclusive, humilhou os deputados. Ele foi chamado para falar no Congresso, humilhou os deputados. Você vê a diferença entre a polícia colombiana e a brasileira. Né? Bom, então, os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa, você acusa de ladrão. E daí você fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente. Então agora você pega, você acusa qualquer um. Ah, o Alan dos Santos recebeu R$20, não sei do que. Pronto, tá ferrado o Alan dos Santos. Entenderam o que vocês fizeram, seus imbecis? E vocês quiseram evitar a guerra ideológica. Quiseram contornar a guerra ideológica. Não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, vocês caíram nisso. Agora qualquer um usa essa arma contra vocês mesmo e pega. Pois não fizeram outro dia, vamos dizer, o jornalismo internacional, o Bolsonaro é o príncipe da corrupção universal. O Bolsonaro não roubou um tostão, meu Deus do céu. Né? Surgiram até que negócio, de onde apareceu os 89 mil que apareceu na conta da Michelle? Daí o Bolsonaro falou, não, o dinheiro era para mim, porra, qual é o problema? Né? Alguém me deu 89 mil. Quer dizer, o Bolsonaro não roubou nada, mas a acusação de corrupção se tornou sempre crível, porque é a acusação padrão. Viram o que vocês fizeram, seus idiotas? Ou seja, não pode combater o comunista acusando ele de ladrão, você tem que acusá-lo de comunista, porque comunista é assassino. Quando é que vocês vão entender isso? Hã?
Então, quem é assassino, acusa de assassino. Você roubou também. Por exemplo, você acha que o Mao Tse Tung nunca roubou nada? Claro que roubou. Você acha que Stalin nunca roubou nada? Claro que roubou. Mas você precisa lembrar os roubinhos, sabendo que eles mataram tanta gente? Então é isso, gente. O PT era sócio das Farc, sócio da maior organização criminosa que só na Colômbia matou 30 mil pessoas. E você vai logo acusar o cara de roubo? Quer dizer, isso é você ceder tudo para o espírito do público, que é vamos dizer, é um espírito despreparado, é o mais burrinho de todos. E você se torna, então, escravo dos burrinhos, e agora você tem que seguir as ordens dele. Deu para entender? Então, vai fazer 30 anos que eu estou dizendo, se vocês querem realmente ter o poder, vocês têm que começar por ganhar a classe estudantil. Para ganhar a classe estudantil, vocês têm que arrumar uma prova científica válida de que os comunistas exercem um controle ditatorial das universidades. Não adianta você dizer isso, você tem que ter a prova científica, você tem que ter uma pesquisa que prova isso definitivamente, de maneira que não dê para discutir mais. A partir daí, você divulgando isso aí e botando isso em discussão, você ganha os estudantes. Porque eles vão perceber que estão sendo... Aí vão perceber que estão sendo manipulados. Não é xingando o comunismo, não, você tem que ter a prova definitiva, porra. Isso é uma pesquisa científica que eu estou pedindo há 30 anos que façam. Ninguém faz. Todo mundo só pensa em política eleitoral e acusação de corrupção. Quer dizer, porra, e o pessoal diz que eu sou o guru da direita? Sou o guru da direita do caralho. Essa merda dessa direita não faz nada que eu sugiro. Eu posso dar sugestões no máximo, não tenho autoridade nenhuma, mas, pô, a minha sugestão é sensata, porra. Por quê? Porque eu estudo essa merda faz meio século. Agora chega qualquer um, né? Sei lá, qualquer Zé Mané, qualquer Paulo Roberto de Almeida, tá certo? Dizendo outra coisa, o pessoal segue, né? Chega aí qualquer Enzo, o Enzo falou não sei o quê. Pô, assim não dá, porra. Veja, uma coisa que a esquerda sabia, eu nunca vi na esquerda alguém desrespeitar os velhos intelectuais de esquerda. Nunca vi, mesmo que você discordasse deles. Eu nunca vi ninguém na esquerda, sei lá, desrespeitar o Caio Prado Júnior, por exemplo. Mesmo quando o Caio Prado Júnior falasse besteira. Ou Jacó Gorender. Ninguém desrespeitar. Na direita, não. Eu tenho 1000 pseudo-concorrentes de 18 anos de idade. Já, o Olavo já passou, agora sou eu o chefe. Porra, que coisa mais ridícula. Também nunca vi na esquerda alguém colocar o seu interesse, a sua ambição pessoal, acima dos interesses globais da causa. Eles não fazem isso porque eles não são loucos. Na esquerda, no Partido Comunista, quem fizesse isso estava liquidado. Ele jogava o cara fora como oportunista, ele nunca mais tinha chance na vida. Na direita, todo mundo faz isso. Eu quero ser senador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito. Porra, eu quero um cargo no Senado. Eu só ouço falar disto. Ninguém sacrifica o seu interesse em nome do interesse geral. Não tem isso. Então, esse pessoal não sabe fazer política. É normal que não sabe, porque a direita no Brasil apareceu ontem. Mas justamente por causa disso, vocês têm que estudar, porra. Porque através do estudo, você pode suprir a deficiência da sua falta da sua inexperiência. Mas se você não estuda, e não ouve quem sabe, dá nisso. Você acaba ouvindo qualquer um. Então é o seguinte, eu não sou guru da direita, mas olha, pelo amor de Deus, as sugestões que eu estou dando são sérias, eu não estou brincando. Veja, em 1964, a esquerda foi derrubada pelos militares, não pelos militares, pela direita. Ela não tinha poder nenhum e não tinha apoio popular maciçamente do lado da direita. Como é que a esquerda fez para se levantar? Começou conquistando os estudantes. Por volta de 65, 67, a esquerda só tinha apoio no meio estudantil e mais nada. Houve até pesquisas, o eleitorado petista até a década de 80 era maciçamente estudante e classe média. E eles até se gabavam, é a parcela mais culta da população. Depois eles começaram a fazer o contrário, dizer que eles são o Partido Popular. Mas no começo eles só tinham apoio estudantil. Por que isso é bom? Porque o apoio estudantil de hoje é a classe política de amanhã, meu Deus do céu. Daí eu escrevi isso e alguém falou, mas daqui 20, 30 anos nós não vamos existir mais. Você não é capaz de sacrificar a sua vida pelo futuro dos seus netos e bisnetos, você não vale um peido. Se você, eu quero estar em tempo de aproveitar a direita, então você já está derrotado, porque o imediatismo é coisa dos fracos. Está entendendo? Então, é a